eu vou explicar como que faz a leitura das resistências. Então, o objetivo é fazer a leitura, a unidade de resistência, a unidade da resistência é o ômega, representado por essa letra grega aqui, ômega. Tá? Então, os valores dessas resistências podem vir marcados com cores ou podem vir marcados no corpo. Vai depender das resistências. Um outro detalhe também, que tem que ter muito cuidado, é questão da unidade. Quando que a gente precisa mudar de unidade? A gente precisa mudar de unidade quando o valor for maior que 1000 ou quando o valor é muito pequeno, menor que 1. Normalmente é quando a gente muda de unidade. Quando o valor é muito pequeno ou quando o valor é muito grande. Na resistência, valor muito pequeno não tem muito, não é muito problema. O nosso problema são os valores altos. Então, por exemplo, aqui, quando o valor passa de 1000, a gente divide o valor por 1000 e coloca o K de quilo. Aí passa a ser quilo-ohm. Quando passamos de 1 milhão, a gente substitui por M, que é megohm. Então, quando temos valores acima de 1000, divide por 1000, coloca o K. Quando o valor passa de 1 milhão, divide por 1 milhão e coloca o mega. Tá? É bom sempre falar porque nos esquemas eles vão aparecer o K e o M, ele não vai aparecer o valor inteiro. Tá? Bom, as resistências elas possuem 4, 5 ou 6 faixas. Tá? Então, normalmente... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu tentar tirar isso aqui para cá. O valor aqui dessas faixas é que a gente vai analisar aqui como é que funciona. Bom, aqui são a tabela das cores. Cada cor representa um número. Então, nós temos aqui a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e a quarta faixa. Estou analisando aqui primeiro uma resistência de 4 faixas. Essas cores são padrão para toda eletrônica, até para condensadores e outros componentes. Preto é 0, castanho é 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, púrpura 7, cinzento 8, branco 9. São valores padrões, tá? Isso são as cores que nós utilizamos aqui. Bom, vamos ver como é que funciona isso. Bom, deixa eu adiantar aqui, que aí já explico melhor. Como que a gente faz a leitura da resistência? Observa aqui uma resistência. Como que eu vou saber quem é a primeira faixa e quem é a última faixa? Seria o primeiro passo. Bom, normalmente a primeira faixa ela está mais próxima de um dos terminais. Tá? Normalmente. Também não é todos eles que são, não. Mas um outro detalhe que nos deixa saber quem é a primeira é que existe uma faixa que é dourada ou prateada. Dourada já não tem muito, que é muito antigo. Dourada poderia ser o que a gente pode encontrar ainda. Tá? Essa faixa dourada, já sabemos que ela é a última, ela é a quarta faixa. Então, a primeira é a que começa do outro lado. Então, 2 maneiras para a gente reconhecer a primeira faixa. Primeiro, que nunca é uma faixa dourada, então a gente já reconhece aqui. E segundo, que geralmente a primeira faixa está mais próxima. Então, aqui, por exemplo, né? Primeira faixa vermelho, segunda faixa vermelho, terceira faixa castanho e a quarta faixa dourada. Esse é o exemplo que ele apresenta aqui. Bom, como que fica esse exemplo aqui? Ó, castanho na primeira, preto na segunda, vermelho na terceira. E o dourado, essa cor aqui, eu estou representando o dourado. Quem for daltônico vai ter um problema aí, tá? Vai ter que depois acostumar. Sempre tem algum que confunde um pouco as cores, mas aí a gente tem o aparelho para medir em último caso. Se ficar confuso a cor, usa o aparelho para medir, que é a próxima aula nossa, que é o ohmímetro. Bom,
Vamos aqui ver. Bom, aqui eu já sei que essa aqui é a última faixa. Então, a primeira faixa vai ser o quê? Que cor é essa daqui? Vermelho. Primeira faixa, vermelho. Segunda faixa é o laranja. Terceira faixa é o castanho. E a última é dourado. Vamos ver? Opa, acertei. Ó. Pena que não conta ponto. Isso aqui é só para ir testando. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Começou, qual é a primeira faixa aqui? A primeira faixa é o castanho. A segunda faixa é o verde. A terceira faixa é o laranja. E a última, dourado. A maioria hoje é dourado, tá? De 4 faixas, né? Porque 5 e 6 já não entra mais essas cores. Tá? Agora faça a leitura correta dessa resistência. Bom, aí eu coloco aqui verde, castanho, vermelho, dourado. No Brasil, se vocês pegarem algum outro texto, aqui é marrom, tá? No Brasil, o castanho é marrom. Como tem muito livro, muito artigo de lá, eu coloco essa observação para que vocês possam... acertei. Para que vocês possam utilizar, né? Então, quando vem algum livro, alguma tabela na internet marrom, é o castanho. Bom, aqui é laranja. Laranja, laranja, laranja e dourado. Dourado a gente chama de ouro, tá? Também tem a quarta faixa laranja. Aqui tem que estar igual. Eu coloquei algumas variações aqui para dar certo, né? Porque tem que coincidir com a resposta. Aí eu coloquei com a vírgula, com espaço. E esse aqui agora, como é que fica esse aqui? Ó? Amarelo, branco, amarelo e dourado. Ó. Amarelo, branco, amarelo, dourado. Isso aí para vocês irem fazendo lá. Aqui, azul, né? Cinzento. Esse cinzento confunde um pouco. Cuidado, cinzento, né? Verde, dourado. A cor todo mundo já viu. Primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira e a segunda faixa, eu troco a cor pelo número. Tá? Eu pego lá qual é o número daquela cor e troco. A terceira faixa é número de zeros. Então, eu vou pegar aquela cor e trocar por zeros. Por exemplo, se a cor for 2, eu vou colocar 2 zeros. Se a cor for 4, eu vou amarelo, 4 zeros. Se for marrom, eu coloco 1 zero. Então, o número que a cor representa, eu troco por número de zeros. Na primeira e na segunda faixa é a cor mesmo. Por exemplo, laranja, 3. Verde, 5, aí eu coloco 5. Tá? A quarta faixa é a tolerância. O que é a tolerância? A tolerância, ele diz o seguinte, que esse valor que está marcado no corpo, ele pode não ser exatamente aquele valor. Pode ser que ele esteja um pouquinho acima, um pouquinho abaixo desse valor. É só isso, a tolerância só fala isso. Tá? Então, é para a gente saber que eu tenho lá 10 ohms, mas eu posso ter 11, 12, 9 alguma coisa. Ele não garante que aquele valor vai ser exatamente aquele valor do corpo. Então, vamos aqui. Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Castanho, preto, vermelho e dourado. Ou ouro, né? Ó. Castanho, preto, vermelho e ouro. Eu coloquei aqui porque pode encontrar, como tem muito material do Brasil também, então pode aparecer esses nomes diferentes. E aí vocês ficam, né, já sabendo o que pode acontecer. Tá? Ó, esse aqui, ó. Castanho, preto, vermelho e dourado. Vamos voltar nesse outro aqui só para dar uma palhinha, né? Ó, aqui castanho seria o quê? Castanho seria 1.
Preto, 0. Então, já tenho quanto? Já tenho 10. Com vermelho, 2 zeros. Então, 1, 0, 0, 0. Daria quanto? 1.000. 1.000 ohms. Ou 1K, vai ser o valor dele. 5% de tolerância. Depois a gente vai olhar na tabela lá. Esse exemplo dessa outra figura aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Castanho é 1, o preto é 0, o vermelho é 2. E o dourado é 5%, mais ou menos. Então, o valor dessa resistência será de 1.000 ohms. 1.000 ohms, mais ou menos 5%. Mas aquilo que eu falei com vocês, 1.000 divide por 1.000, bota o K. Então, 1 quilo-ohm, ou 1 K-ohm. Estão vendo aqui? Ó? Ó. Primeira faixa, castanho, é 1. Segunda é preta, é 0. Terceira faixa, vermelho, 2 zeros. E quarta faixa, dourado. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0. Ou seja, 1.000, 1K. Tá? E aí eu coloquei aqui para verificar aqui, né, as cores, que normalmente não se decora mais isso. Se decora usando. Pega lá várias resistências, vai lendo, aí acaba decorando. Não há necessidade de decorar essas cores, não. Tá? Agora, por exemplo, temos outro exemplo aqui, ó. Vermelho, laranja, castanho e dourado. Vermelho é 2. Ó, 2. Até aqui. Laranja é 3. 23. Já tenho 23. Castanho é 1. Mas na terceira faixa eu não boto 1. Eu coloco 1, 0. Então, 230 ohms. Ó, 230 ohms, mais ou menos 5%, porque o dourado é 5%. O que poderia aparecer aqui? Poderia aparecer uma faixa prateada, que seria 10%, mais ou menos, e poderia ter uma resistência sem nenhuma cor aqui. Sem nada, só as 3. Seria 20%. Isso é uma resistência antiga. Talvez só se vocês pegarem algum aparelho antigo para medir. Aí vão achar, mas fora isso, não. Só os aparelhos do Camilo Soveral lá, que ele vai consertar os valvulados. Aí vai ter. Né? Ó. Outro exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Castanho, verde, laranja e dourado. Castanho é 1, verde é 5. 15. Laranja, 3. Eu coloco 3 zeros. Então, eu tenho 15.000. 15.000 ohms que, transformando, divido por 1.000, 15K. 15K, mais ou menos 5%. Ó, castanho na primeira faixa é 1, verde na segunda faixa é 5 e laranja são 3 zeros. Então, junto tudo. 1, 5 com os 3 zeros, 15.000. 15.000, 1.000 eu tiro, fica 15, 15K. Eu acho que eu tenho alguém aqui. Beleza, então, gente? Ó, vamos mais um exemplo aqui. Ó. Como é que fica esse exemplo aqui? Ó, verde, 5. Castanho, 1. Então, 51. Mais o vermelho, que são 2 zeros. Não é o 2, porque está na terceira faixa, 2 zeros. Então, ficou 5100, ou seja, 5,1K, porque eu divido por 1.000. Existem lugares que usa isso aqui, ó, 5K1. Por isso que eu coloquei aqui, tem esquemas que vocês vão ver isso aqui, ó, um K no lugar da vírgula. 5K1. Aí já sabe que é 5,1K ou 5.100 ohms. Isso aqui pode encontrar também. Tá? E o dourado, mais ou menos 5%. Laranja na primeira, laranja na segunda e laranja na terceira. 3, 3 e 3 zeros. Ó. Então, 33.000 ohms, 33K, mais ou menos 5%. Ó. Esse é o da figura 11. 33 quilo-ohms. Tá tranquilo, gente? Tá andando aí numa velocidade boa? Esse aqui, ó, amarelo, 4, branco, 9, 49, com mais
Terceira faixa, amarela é 4 zeros. Então, 4, 9 com 4 zeros. Então, aqui eu teria 490 mil. 490K, ok? Também coloquei tanto exemplo aqui que só nos exemplos já grava essas coisas. Ó, azul, primeira faixa azul, 6. Cinzento, 8. Verde, 5 zeros. Ó. Então, vai ter 6, 8, tá? 68 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Que vai dar 6 milhões e 800 mil. 6,8 milhões. Aqui poderia também ter 6M8, tá? Pode acontecer também. De em algum lugar o M entrar aqui no lugar da vírgula. Tá? 6,8 megômetros. Bom, tolerância. A tolerância é aquilo que eu falei da porcentagem. Ela pode estar mais 5% ou menos 5%. Aí é só calcular, pegar a calculadora e fazer o cálculo. Uma resistência de 100 ohms. Quanto é 5% de 100 ohms? 5 ohms. 10% é 10, 5% são 5 ohms. Então, uma resistência de 100 ohms, ela pode estar entre os valores de 95 a 105 ohms. Pode estar variando entre esses dois valores. Tá? Às vezes até um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, vai depender do medidor, da resistência, né? Mas se ela estiver próxima a esses valores, ela está boa. Bom, vamos fazer aí os exemplos. Bom, tolerância mínima de 1K. Bom, 1K é 1.000. 10% de 1.000 é 100. 5% é 50. Então, ela pode estar 50 ohms a menos. Então, ela vai estar o quê? 950. Ela é 1.000, tira 50, ele pode estar entre 950. Bom, e aqui o máximo, soma 1.000 com 50, 1.050. Ó, seria o valor máximo dela. Tá vendo aqui, ó? O mínimo é 950, o máximo 1.050. Então, eu tiro 5%, coloco 5%, ou seja, de 950 até 1.050. Agora, 230 ohms. Tem que fazer de cabeça, eu não sei. Ó, 230 ohms vai dar 23 ohms, né? 230 menos 5%. Ó, 218,5. Eu botei um ponto aqui para ficar igual a resposta, porque quando bota vírgula, ele não entende que é vírgula. Ó, se eu colocar vírgula aqui, ele não entende o valor, né? Tá? Agora, a tolerância máxima, ou seja, 230 mais 5%. 241,50. Ó. Aí vem aqui a resposta. Eu tirei os 5% e coloquei os 5%. Vamos ver o outro. 15.000. Aí eu vejo 15.000 menos 5%. 14.250. 14.250. Aí é só pegares a calculadora, né? E vai fazendo, não há problema nenhum. 15.000 mais 5%. 15.750. Aí vai calculando. 15.000 menos 5%, 15.000 mais os 5%, que são 750. Então, a resistência que pode estar entre 14.250 a 17.750. 5.100. 5.100 menos 5%. 4.845. E 5.100 mais 5%. 5.355.
Ó, tá aqui, ó. Então, essa resistência de 5.100, ela pode estar entre 4.845 até 5.355. Ela pode estar variando nesses dois valores. 33 mil, mesma coisa, 33 mil, porque o K é 1.000, hein? Não esqueçam do K. Então, 33 mil menos 5%. 31.350. E aí, 33 mil mais 5%. 34.650. Ó. Aí, ó. São 1.650 para mais e para menos. Então, ele vai de 31.350 a 34.000. 465.500. Ó. É menos, né? 490 menos 5%. E 490 mil mais 5%. 514.500. Valor mínimo e máximo. Entre o mínimo e o máximo. Tem mais duas ainda. Aqui, 6.800.000. Menos 5%. Vai dar 6.460.000. E 6.800.000 mais 5%. Vai dar 7.140.000. Aí. 6.460, 7.140. Então, é isso a tolerância. Se aqui fosse 10, faria com 10. Se fosse 20, faria com 20. Se for 1%, é 1%. Se for 2, é 2%. Tem um caso especial. Tá? Um caso especial pelo seguinte. Observa que o preto, ele não pode vir na primeira faixa. Ele não vem na primeira. Então, como que eu vou fazer uma resistência menor que 1? Porque se o preto não vem na primeira faixa, o menor valor seria o marrom, o castanho, né? Que é 1. Castanho e preto, que seria 10. Ou seja, eu não conseguiria, sem colocar o preto na primeira faixa, fazer valores menores que 10. Porque senão o castanho teria que vir primeiro. O que eles fazem para isso? Eles fazem o seguinte, ele coloca na terceira faixa a cor prateada ou a cor dourada, tá? Na terceira faixa. Então, se aparecer na terceira faixa aqui, ó, dourado na terceira faixa, você divide o valor por 10. Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. E se vier prateado, é dividir por 100. Então, quando eu quero valores menores que 10 ohms, eu coloco essa cor prateada ou dourada na terceira faixa. Esse caso aqui, ó, castanho, preto e dourado. Castanho é 1, preto é 0. Então, já deu 10. Só que o dourado eu multiplico por 0,1. Mas multiplicar por 0,1 é o quê? É dividir por 10. Ó, 10 dividido por 10 dá 1. 1 ohm. Viram como é que a gente faz valores pequenos? Para valores menores que 10. Tá? Então, essa é um caso especial interessante. Ó, castanho 1, preto 0, dourado. Veja que tem dois dourados. Um dourado é para dividir, o outro dourado é da porcentagem de tolerância. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vermelho, uma resistência dessa aqui, ó. Vermelho 2, preto 0. E quando o preto vem na terceira faixa? Ora, o preto não é 0? Só que 0 número de zeros. Ou seja, 0 número de zeros não é um 0. Porque para ser um 0 teria que ser castanho.
Então, aqui, quando o preto vem na terceira faixa, você não coloca nada. Tu não colocas nada, fica só vermelho 2, preto 0, 20. 20 ohms. Bom, e as resistências de 5 e 6 faixas? No pacote que a escola envia, eu coloquei algumas resistências dessas também. Elas têm mais precisão que as outras. São resistências mais modernas, né? Então, o que acontece aqui? Essas resistências, elas têm mais faixas. Ó. Olha essa aqui, por exemplo. Essa daqui tem amarelo, azul, amarelo, amarelo. As resistências de 5 e 6 faixas. Então, o que acontece aqui? Ó? Resistências de 6 faixas. Aqui é um exemplo de uma. O que vai ter a mais aqui? A leitura é a mesma. Amarelo, azul, amarelo. Só que aqui, as 3 faixas, trocamos a cor por número. As 3. Lá no outro eram as 2. Aqui são as 3. Então, amarelo 4, azul 6, amarelo 4. 464. A quarta faixa, que é amarela, ela vai ser 4 zeros. Então, eu troco a quarta faixa por 4 zeros. Então, eu vou ter 4,64 megahms. Então, a única coisa que eu faço nesse de 5 e de 6, as 3 primeiras eu troco por número e a quarta faixa passa a ser o número de zeros. É a mesma coisa, só que a quarta passa a ser o número de zeros. E a quinta? A quinta é a tolerância. Então, o castanho é 1%. Vermelho, 2%. Então, aqui o castanho passa a ser a tolerância. Isso no de 5. O de 5 pararia aqui, tá vendo? Ó, aqui temos a primeira faixa, segunda e terceira. A quarta faixa, se vier prateado, é dividido por 100, multiplica por 0,01. Dourado, divide por 10 ou multiplica por 0,1. E aqui estão as cores, aqui, né? Dos zeros. A quinta faixa é tolerância. E essa sexta faixa aqui é o que chama de coeficiente de temperatura. A quinta faixa, ele só não vem com essa informação. A quinta faixa para na tolerância. E se vier aqui uma cor púrpura, um azul, um verde, são resistências bem precisas. Ó. 0,1 ohm, 0,5,25 ohm, 0,5%. É muito pequena a tolerância dela. Para componentes que você vai precisar de muita precisão. Tá? Eu venho, então, e descrevo o que é isso aqui. O que é esse coeficiente de temperatura? Ele diz o seguinte, que pode ser que haja uma variação pela temperatura. De acordo com a temperatura do componente, pode haver aí uma mudança na resistência, mas é muito pequeno. Tá? E isso aqui, esse ppm, é parte por milhão em graus Celsius. Tá? Quer dizer, a estabilidade dele é muito grande. Eu até coloco o exemplo aqui. Vamos supor que 5 megohms, que é 5 milhões de ohms, né? 25 ppm. Para cada milhão de ohms, pode ter uma variação de 25 ohms. Então, quer dizer, é um valor muito pequeno que representa isso aí. Ou seja, ele sai de 4,999875 para 5,0000. Isso aqui a gente não consegue nem medir com multímetro. O multímetro nem mede essa variação. É tão pequena essa variação, mas em algum circuito muito específico, de muita precisão, ela poderia influenciar. Tá? Mas a gente, na prática, isso aqui praticamente a gente nem observa muito. Aparelhos de medição, aonde precisa de uma segurança muito grande. Não é muito comum em aparelhos normais, a gente não tem, não. Tá? Aí quem trabalha com equipamento muito específico, que precisa daquela precisão ali,
Aí sim, utiliza ela. Né? Aqui eu quis colocar também que eu achei interessante. Os valores comerciais. Não são todos os valores que tem para vender, não. Tá? Eu posso inventar um valor aqui, 347 ohms. Não, não vai ter. Ele vai ter valores, alguns valores comerciais. Aqui eu coloquei alguns. Ó. 1 ohm, 1,5, 2,2, 3,3, 2,7. Vai depender da série deles aqui. Ó. Então eu posso encontrar. Aqui eu multiplico por quanto eu quiser. Por exemplo, 1,1. Eu posso ter 11, 110, 1.100. Eu vou multiplicando, que são as frações deles, né? Ó, 1,5, 1,6, 1,8, 1.800, 18.000, tá? 36, 39. Então, eu não tenho, por exemplo, resistência aqui de 35 ohms, tá? Nesse valor comercial aqui, não. Eu só tenho aqui 33, 36, 39 e 30. Então, por que eu coloco essa observação? Vamos supor que fizeram algum cálculo para calcular uma resistência qualquer para o circuito. Aí no cálculo pode aparecer qualquer valor. Pode aparecer lá 35 ohms. Bom, não tem 35, mas eu tenho 36. Aí eu coloco um de 36. Então é para quando calculares alguma coisa e o valor tem que ser aproximado para um valor comercial desse aqui. Não adianta procurar uma resistência de 31 ohms que não vai ter. Tem de 30 e tem de 33. Ó. Mas aí optamos por quê? Por sempre pela de 33? Sempre pela de valor acima? Geralmente sim, depende do caso, mas normalmente sim. Vamos supor que vai ter um exercício lá na frente que nós vamos calcular a resistência de um LED, para não danificar o LED. Aí o valor geralmente dá 400 e pouco, 460, 50. A gente pega um valor comercial, 470 a mais. Porque, ou então 510, que não queima o LED. Para proteção é melhor um pouquinho acima, ele perde um pouquinho de brilho, mas muito pouco, e aí fica assim. Tá? Então sempre a gente vai ter que adaptar para um valor aqui, que tiver comercial, né? Aqui tem umas outras séries com outros valores, né? Tá, eu coloquei, não precisa decorar, isso aqui é só para uma consulta quando precisar. Aqui já são resistências de 5 faixas. Ó, 5 ou 6 faixas. Que já dá 3,09. São 5, 6 faixas. Né? Eu achei interessante colocar para... Bom, a atividade prática é imprimir a ficha, tá? E fazer a leitura. Né? Fazer a leitura das resistências, utilizando a tabela de cores. Não é preciso decorar nada, eu coloquei aqui. Tá? Esse ouro é porque no Brasil usa ouro e dourado é a mesma coisa. Tá? Então pode aparecer aí as duas coisas. No Brasil, quando tiver alguma outra tabela, cinza, a gente chama de cinza, ou cinzento. Púrpura pode aparecer roxo ou violeta também. Pode achar material aí chamando de roxo ou de violeta. Mas não tem problema, é a mesma coisa. Tá? Não tem... É que a gente tem muita literatura, muita coisa aí que a gente pode pesquisar, né? Bom, aí o que eu fiz aqui? Para fazer a prática. Separar as resistências, 12 ou 20, quiser fazer com todas. Eu acho que o kit que montou para o Eletrônica Geral são 50. Se eu não me engano, próximo de 50. Mas aí tem umas que não são de cores também, são um valor marcado no corpo. E aí, o que tiver, se tiveres aí uma sucata em casa com resistências, vai lendo todas elas. Uma sucata, uma placa quebrada, achou lá um micro-ondas na rua, quebra, pega a placa atrás, para ver os valores. Aí vai, qualquer resistência que tiver, anota o valor para poder fazer a contagem. Tá? Aí tem o valor lido, o valor final para mudar de unidade, e colocar a tolerância. A tolerância é bom treinar porque na medição com ohmímetro a gente vai precisar calcular ela para saber se o valor vai estar bom ou está ruim.
que é código de cores. Tá, esse link aqui é que eu achei interessante. Tá? Aqui o que acontece? Aquele link vai mandar para essa figura aqui. Depois eu vou lá e vejo para aquela figura. Ele mostra de uma maneira fácil o valor de qualquer resistência. Basta colocares os valores lá. Essa setinha aqui, ela indica aqui as cores. Então, pegas uma resistência qualquer e vai marcando aqui. Castanho, tal, e o valor vai sair aqui com a tolerância e com o coeficiente de temperatura. Isso para 6 faixas. Mas tu podes escolher. Eu quero um de 4 faixas, então eu boto 4 faixas. Um de 5 e um de 6. Então, aqui, antes de fazer, seleciona quantas faixas tem e faz a prática dele. Vem aqui e seleciona as cores. Ó. Cada cor que apertar aqui, a setinha vem para a segunda faixa. Clicou, ela vem para a terceira. Ela vai avançando automaticamente as cores aqui. Tá? Então, ó, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó, laranja, verde, vermelho e prateado. Laranja e verde são 3 e 5. Vermelho, 2 zeros. Então, 3.500, ou seja, 3,5K, 3K5, 10% de tolerância. Ó, vim aqui, 3, ó, laranja, tá, batida laranja. Aí ele vai para a segunda faixa. Escolha a segunda, verde. Ó, cliquei no verde, ele foi para a terceira. Na terceira eu coloco o azul. Eu coloquei azul. E dourado, 5%. Ah, não, já apertei o vermelho. Estava no azul, apertei o vermelho. Então, ó, 3,5 quiloohms, 5% de tolerância. Ó, e é prateado, 10% de tolerância. Aí aperto o prata, aqui, ó, aparece aqui o prateado. Ó, pronto. Isso aqui eu achei interessante, por quê? Porque evita do formando não saber a resposta. Tu podes pegar qualquer placa, qualquer sucata, qualquer resistência, até tá embolado a resistência que recebeu do kit, pega a resistência, faz a tabela e confere aqui. Entendeu? Então, já vai saber se fez certo ou se fez errado. Se tiver alguma dúvida depois, aí pode me enviar, manda uma foto, uma coisa. Mas se tiver dúvida, né? Se não tiver dúvida, isso aqui já resolve uma boa parte. Tá? Porque a intenção desses cursos aqui, pelo menos o que a gente recebe de orientação em Portugal, desses cursos online que a gente faz, é que o formando ele tem que ter uma certa autonomia. Não é uma escola tradicional em que o formando ele fica parado recebendo as informações. Né? Esses estudos de agora, o formando ele assume um pouco a rédea do seu aprendizado. Então, o formando vai lá, pesquisa, faz, e eu aqui, como formador, eu vou orientando, né? Vou ajudando. Ah, tive dúvida aqui, tive dúvida ali, eu vou seguindo, dando só uma orientação, um caminho. Então, ali na plataforma, quando vai seguindo cada ponto ali, eu vou colocando na sequência correta. Porque o formando também não saberia quando estudar o código de cores. Quando? Lá no final do curso? Não. Tá? Mas, eu dando a sequência, o formando também tem uma certa liberdade de olhar, de ver. E eu gostei muito de passar isso aqui para isso. Tá? Porque aí pode trabalhar e localizar aqui, e verificar por si mesmo, né? Assim como tem uns simuladores que eu vou colocar lá também, simuladores e tal, que é bom porque vai treinando, vai fazendo ali algumas experiências sem ter que estar com o componente na mão.